Estamos informando seus seguidores. Adicionar convidado. Não. Acho que tem mais um botão pra dar um ok de iniciar, não tem? Acho que não. Tá rolando já? Tá com som? Tá, mas você não vai ouvir ninguém falando nada, só sua imagem. Tá, 4 pessoas me vendo, só pronto. isso. Eva, a gente entrando. Ótimo. É minha primeira live, pessoal. Desculpa. Vocês me viram mexendo no celular. Podemos começar? Tá no nosso horário. A gente tem um limite de tempo e falar de SUS com tão pouco tempo é difícil, mas a gente me preparei e quem sabe algo de bom fique nesse momento. Meu nome é Aline, eu sou enfermeira de formação, sou especializada em saúde da família e estomaterapia. Eu já atuei em outros pontos de atenção à saúde do SUS, que seriam a unidade de saúde da família e um ambulatório médico de especialidades. Então, eu nunca atuei em hospital. Então, a minha história já começa por aí. Eu tenho uma entrada e um forte envolvimento, interesse em entender redes, né? O SUS é organizado em redes e a gente já vai falar sobre isso. Estou na Unital há 7 anos, então eu sou mestra em saúde coletiva pelo programa de atenção primária à saúde da Escola de Enfermagem da USP. Eu iniciei pelo departamento de enfermagem e hoje eu faço parte de um grupo multidisciplinar na medicina da área de saúde coletiva. Estou em 2 disciplinas, introdução às práticas de saúde coletiva e no internato em saúde coletiva. O interesse hoje e o objetivo hoje é conversarmos sobre o SUS, é um sistema que está em evidência por conta da pandemia que estamos todos enfrentando, e falar sobre o SUS, sobre o que é SUS, e aí a resposta da pergunta vai acontecer durante a minha fala, e é claro que é uma resposta que vocês vão elaborar, né? Cada um elabora a sua, a depender daquilo que a gente alimenta, consome de informação, mas falar sobre o SUS é algo extremamente desafiador porque está permeado de um imaginário, muito daquilo que é inclusive colocado em grandes mídias com aquele determinado foco em relação às fragilidades dele, porque de fato ele tem fragilidade, né? Então é um sistema falho, é um sistema que não cabe no bolso, é um sistema com fila, é isso, é aquilo. Muito dessas questões de fato são fragilidades que precisam ser superadas. Agora, permeia aí nessas percepções também um lugar grande e perigoso que é do desconhecimento. Então, saber de fato o que é SUS, infelizmente, é um conhecimento muito restrito para um determinado grupo de pessoas. Então, os trabalhadores de saúde que estão nos serviços desse sistema, os pesquisadores, profissionais da área da saúde que estão aí na saúde pública, saúde coletiva, né? E aí, num momento como esse, não tem como a gente não ir para esse enfrentamento, né? Colocar de uma maneira direta e logo e urgente em relação ao que é esse sistema e o que ele representa, né? Bom, esse sistema, então já começa por aí. Eu estou considerando vários pontos de atenção à saúde. Eu não estou considerando única e exclusivamente os hospitais. Eu estou considerando uma rede de serviços em saúde de diferentes níveis de atenção à saúde. E eu também não estou considerando aquele pacote de coisas que a gente acredita que saúde restrito a medicamento, a consulta médica. Saúde dentro de um sistema amplo e gigante como o nosso, ele não é único e exclusivamente um espaço disso. É um espaço também de promoção, de proteção, e ele vai ser realizado, e esse dia a dia desse sistema
vai ser dos trabalhadores de saúde, que não é só o médico, mas que também tem o enfermeiro, tem o fono, tem a físio, tem a nutricionista, tem a psicóloga, tem um monte de profissional, educador físico, muitos e muitos, mas ele é também realizado pela própria população. Então ele é um sistema que a gestão desse sistema vai acontecer por meio dos trabalhadores, vai acontecer por meio da gestão, de pessoas que estão na gestão desse sistema, e também vai acontecer por meio da população. Ou seja, é princípio desse sistema a participação popular. Então, faz parte, ou deveria fazer parte da nossa vida e do nosso entendimento que falar de SUS remete e passa por um lugar de participação nossa enquanto sociedade. Então, ocupar os espaços dos conselhos municipais de saúde, por exemplo, é uma das possibilidades seríssimas e oficiais de participação, de envolvimento em relação a esse sistema. Então, quando se considera sistema, eu estou considerando um conjunto de agências públicas e privadas. Tá tudo dentro desse sistema, inclusive o privado, né? Dentro de um lugar que se chama saúde suplementar. Então, o SUS também dá conta, né? Ele também olha, ele também regulamenta, ele também normatiza esses espaços, né? Da esfera privada. Então, o público e o privado estão dentro desse nosso território e, enquanto sistema, ele é claro que vai ser feito por pessoas, como eu já falei, por trabalhadores e pela própria população. Eu não estou olhando o tempo, vou ficar esperta aqui. Então, considerando um sistema como esse, né, para o nosso território, considerando o nosso tamanho enquanto continente, não existiria a possibilidade de entender que a gestão desse sistema ela precisa ser descentralizada. Então, a autonomia, ela se dá, esse sistema se dá próximo da realidade de vida das pessoas. Então, o município precisa ter autonomia. Então, eu estou considerando um sistema que ele vai ser organizado com participação da União. Então, quando eu falo em Ministério da Saúde, eu estou falando em SUS, de um lugar que seria União. Eu também vou considerar os estados e vou considerar, é claro, os municípios. Então, a gestão desse sistema é uma gestão tripartite, vai ter participação desses diferentes espaços para a gestão dele, né, para negociação, para pactuações, enfim. E quando eu estou entendendo esse lugar gigante, eu estou entendendo que a gestão dele precisa ser descentralizada, esse é um dos princípios organizativos desse sistema, eu também preciso entender que para as pessoas acessarem a saúde, porque esse foi o grande propósito, esse é o grande propósito desse sistema, é assegurar acesso à saúde de toda a população, para toda a população, eu preciso considerar uma rede, eu preciso considerar serviços que estão lá próximo da realidade de vida dessas pessoas. Então, eu estou considerando as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família, né? E outros serviços deste nível primário de atenção à saúde. Já começa por aí, né? O desconhecimento passa por esse lugar também. Quando a gente fala em SUS, primeiro a gente lembra de hospital e depois a gente lembra de remédio e de médico. Novamente, eu estou considerando um sistema organizado por vários níveis de atenção à saúde, com participação de diferentes profissionais, trabalhadores e também a participação da gestão e da população. Esses serviços de atenção primária à saúde, eles estão próximos da realidade de vida das pessoas, então eles estão lá enfrentando e estão com um olhar muito próximo do dia a dia, então não tem como eu considerar um sistema efetivo em saúde que não seja organizado em redes, que é o nosso caso, e que não seja também considerado a dimensão social da vida das pessoas. Então, estar próximo da realidade de vida delas, estar lá no território, eu tô me deparando com diferentes realidades, com diferentes necessidades em saúde, e isso tudo vai ser também assumido pelo SUS.
Então, falar em atuação na atenção primária à saúde desses trabalhadores torna-se um espaço extremamente complexo por conta disso, né? A ação ali ela não vai estar restrita ao momento de agudização de uma doença e o indivíduo precisa então de um recurso imediato e de uma internação. Não, ela vai estar restrita a um contato diário, de ações contínuas e diárias que passam por toda essa complexidade que seria a dimensão social das pessoas. Isso seria então o nível primário. O nível primário, ele é um espaço que é resolutivo. Então, quando ele esgota a competência dele de ações em saúde, de cuidado em saúde, de atenção à saúde, eu estou considerando, por exemplo, como na nossa situação atual agora, de pandemia, entendendo que a grande maioria dos problemas em saúde estão sendo resolvidos lá. Então, 90% das pessoas que que possivelmente estão apresentando e que possivelmente irão apresentar sinais da Covid, elas passarão pelos serviços de atenção primária à saúde, porque eles são porta aberta. E a grande maioria já está sendo resolvido lá. E já está sendo, então, orientado, um monte de coisa é orientada, mas uma das coisas que vai ser orientada é a informação e o acompanhamento, é claro, da situação em saúde desse indivíduo, que se agudizar, então ele vai para a instituição hospitalar. E aí ele vai precisar de outros recursos, de um outro nível de complexidade, né? Uma complexidade mais alta. Eu estou falando de uma internação e de um espaço de um nível mais alto de complexidade, e aí dentro do nível terciário, atenção hospitalar. Muito bem, então eu estou considerando o nível de atenção à saúde o primário e eu também vou considerar o secundário, onde a gente vai encontrar, por exemplo, as maternidades, os lugares onde a gente pode acessar os serviços de especialidade médica, de especialidades outras, né, como outras áreas também da saúde, não só médica. E o nível de atenção à saúde terciário, então onde eu vou encontrar essa complexidade, no caso como uma internação hospitalar que demanda de recursos mais complexos, como eu vou entender o espaço da UTI adulto, que é onde essas pessoas neste atual momento podem vir a necessitar, né, desse cuidado dentro de uma UTI. A UTI NEO, que é específica para crianças, e, enfim, e tantos outros recursos que estão dentro deste lugar. Então, Sistema Único de Saúde, ele é organizado dessa maneira, né, por pontos que estão organizados em níveis e que estarão articulados, né? Vai ter região em saúde que a gente vai entender e vai sacar que esses pontos são mais articulados, outras regiões menos, e tá aí uma das fragilidades, é claro, desse sistema que precisa ser considerado. Mas no final eu vou colocar para vocês as fragilidades, né? Bom, para isso tudo acontecer, a gente põe em prática alguns princípios. O primeiro todo mundo precisa acessar, né? Esse foi o propósito. Anterior ao SUS, existia um cenário de uma população mínima que, para acessar saúde, ela precisaria comprovar entrada formal no mercado de trabalho. Então, eles contribuíam para a Previdência Social e um determinado grupo de trabalhadores acessava dentro da instituição hospitalar. Ainda não tinha essa concepção e não se fazia dessa maneira a saúde organizada por rede na tentativa de responder pelas necessidades de saúde das pessoas. A partir da entrada do SUS, é claro que naquela época e até hoje, é claro, é uma defesa mundial, se sabe que sistemas de saúde efetivos são organizados assim, com serviços de atenção primária à saúde, em especial, fortes, resolutivos. E aí sim eu estou falando depois de um perfil social e econômico diferente para esse determinado cenário, né? É claro que outros pontos, outras áreas, de direito social participam disso, é claro, mas saúde é extremamente importante
para isso, né? Nesse quesito, perfil social e econômico de um determinado território. Depois da universalidade, que eu estou considerando esse todo, independente da idade, independente do gênero, independente de renda, independente, todo mundo vai acessar, inclusive todo mundo que estiver dentro do nosso território. Na sequência, eu vou entender e eu vou considerar e eu vou pôr em prática outros princípios, né? Um outro princípio seria a equidade, que vai estar completamente atrelado com justiça social. O que esse grupo social necessita, quais são as necessidades em saúde deles, quais são as condições em saúde deles nesse momento. Nesse momento, será que eles precisam de 4 mochilas e um determinado outro grupo precisa de uma mochila? Então, isso é equidade. Eu não estou considerando o mesmo pacote para todos, eu estou considerando pacotes, eu estou considerando recursos, eu estou considerando cuidados, eu estou considerando acolhimentos diferentes para determinadas pessoas, para determinados grupos. Então, todos esses princípios eu coloco dentro de um lugar vertical, dentro desse primeiro encontro entre trabalhador e pessoa, mas eu também sempre considero o coletivo, né? E equidade está muito relacionada a isso, a grupos sociais, né? Entender dinâmica de grupos sociais. Tão diferentes às vezes do nosso, às vezes não, bastante diferentes e sempre bastante diferentes do nosso, que a depender da história de vida tem uma entrada na saúde, né, uma percepção de saúde relacionada a plano de saúde, relacionada a todo ente busca por um serviço de saúde, né, e a concepção é mais ampliada, né, uma concepção de saúde, de acompanhamento desse indivíduo com ações de prevenção e promoção, antes dele adoecer, e se adoecer, então ele ser encaminhado para os demais pontos que ele necessitar, enfim. Depois da equidade, eu estou entendendo integralidade, então eu estou entendendo que não adianta a gente recortar as pessoas, nos recortar, às vezes a gente acaba fazendo isso com a gente mesmo. Em várias partes, entendendo que essas partes não se comunicam, sendo que é um corpo só, né? Então, por isso a necessidade desses serviços serem articulados, esses serviços existirem, né? Então, integralidade passa por esse lugar, né? De concepção e de olhar as pessoas como um todo e também entender que esse sistema, ele precisa existir, esses serviços precisam existirem, né? E eles precisam estar articulados entre si, né? Trabalhadores, serviços, ali desenhando casos junto, planos terapêuticos junto, enfim. Então, esses seriam os 3 princípios organizativos desse sistema. E aí, esses seriam os princípios doutrinários desse sistema. Na sequência, a gente está considerando vários outros princípios que são os princípios organizativos, como esse sistema é organizado. Ele vai ser organizado com participação popular das pessoas, eu vou organizá-lo em rede e eu vou entender que as pessoas elas vão acessar a saúde não única e exclusivamente no hospital e quais são as necessidades em saúde que demandam pelo hospital, né? Quais são as necessidades em saúde que de fato demandam pela especialidade, que demandam pelo serviço de atenção primária à saúde. E eu vou entender também o que eu coloquei para vocês no primeiro momento, que a gestão dele é única, então ele é descentralizado, o município precisa ter autonomia e eu vou precisar organizar o meu território também em regiões em saúde. Então, o nosso território todo está organizado em regiões em saúde. Taubaté, ela responde por uma região em saúde, então por isso que a gente vai trombar com munícipes de outros territórios aqui vizinhos ao nosso, porque ela tem essa responsabilidade de assegurar a saúde para várias áreas em saúde para os municípios menores desse nosso entorno, porque ela é maior, ela é uma metrópole, então ela tem essa responsabilidade.
de oferta daquilo que for do nível primário para todo o município taubatiano, isso vai acontecer para os determinados municípios, segue essa mesma lógica, e tudo aquilo que for de atenção secundária e terciária para a grande maioria das áreas, eu vou considerar que vai existir um movimento de acesso de munícipes dos municípios menores desse entorno. E aí eu estou considerando participação e financiamento do Estado, não é financiamento do município, certo? Bom, isso seria em relação aos princípios desse SUS, né? E aí, deixa eu ler aqui. Atualmente, os casos graves de Covid têm um protocolo de tratamento dentro do SUS. Sim, eles têm e eles precisam ter. E aí, a gente está considerando, dentro dessa rede, o protocolo que responde pelas necessidades de saúde, respostas que essas pessoas terão no serviço de atenção primária e quais serão as necessidades em saúde que esses indivíduos, então, serão encaminhados para a atenção hospitalar. É claro que vai ter situação que talvez ele não passou pela atenção primária à saúde, né? Então, ele já está bastante informado, né? Inclusive por meio do próprio aplicativo, então ele está com uma falta de ar, né? Ele está numa situação bastante agudizada. É claro que ele já vai direto para a instituição hospitalar e aonde ele vai possuir assistência e vai receber a atenção devida, né? E é um protocolo que ele é unificado. Então, a gente está considerando a participação e muita normativa que vem em nível de Ministério da Saúde, vai ter, claro que participação do governo do estado e é o município que vai pôr em prática. Ô Aline, mas a gente percebe diferenças, a gente vai sentir diferenças numa situação como essa, é muito difícil a gente entender, sacar grandes diferenças, porque eu estou falando de uma situação restrita, ilimitada e entendida, né, que é o Covid. Mas eu preciso considerar que o nosso território ele não tem cobertura universal para serviços de atenção primária à saúde. Então, como essa informação está chegando lá para esses determinados territórios, né, mais distantes, onde a grande maioria da população em saúde se encontra, né? Somos um país extremamente desigual socialmente. E aí, como essa informação circula, né? Qual é a realidade de saúde desses locais? Por que a gente ainda forma um mundo de trabalhador em saúde e está todo mundo dentro do estado de São Paulo, né? Por que a gente não vai para os determinados estados? O que isso está correlacionado? Por que entender SUS e defender SUS é praticamente uma luta, né? É algo extremamente complexo e é claro que vai passar por conta do nosso modo de produção. Ele já nasce dentro de um cenário neoliberal, né? Então, o entendimento que vai passar pelo nosso ideário é um entendimento de vida muito diferente, né? É um entendimento que vai estar correlacionado a consumo, que vai estar relacionado a respostas imediatas e resolutivas, enfim. Bastante defendido e é assim que vai estar organizado, inclusive, os serviços de saúde dos planos, né, em saúde. Pouquíssimos vão poder assegurar para a pessoa que contribui para esse plano em saúde, que paga por esse plano em saúde, perdão, eles não são organizados em redes, né? A pessoa ela busca quando ela já está numa condição mais agudizada. E aí, como essa resposta acontece? Não é à toa que a gente já está discutindo as diferenças, né? Como a rede privada está sentindo a realidade do Covid e como a rede pública está sentindo a realidade do Covid, né? Tem diferenças aí, né? Ambas estão assegurando, né, para as pessoas o acesso, é claro que dentro da realidade privada, para aqueles que pagam, que é uma minoria, né, que é de 20% a 25% da população brasileira, 80% da população brasileira está sendo atendida pelo SUS, mas existirão diferenças, e essas diferenças passam por esse entendimento de concepção de saúde em relação à atenção, à organização em redes,
Enfim, tem uma outra pergunta aqui. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre o novo financiamento da atenção primária à saúde. Bom, tudo que é do âmbito do financiamento do SUS, independente de ser novo, de ser velho, a gente está partindo de um espaço que é de subfinanciamento. Então, a gente não pode desistir desse conhecimento e desse enfrentamento necessário, né? Eu preciso, é a Ana Laura que colocou, eu preciso assumir que eu ainda não me aprofundei, na verdade, em relação a de que maneira isso de fato vai acontecer, mas a gente sabe que o pano de fundo, né, infelizmente, dos últimos anos, é do entendimento de um sistema universal que não cabe no bolso, né? Então, esse discurso é um tanto quanto perigoso, assim. Por que ele não cabe no bolso? O quão a gente está investindo nesse sistema? O quão a gente está entendendo que capacitar profissional e valorizar os profissionais é extremamente importante para esse sistema? Quanto a gente está entendendo que financiar de uma maneira diferente esse sistema e melhor vai ser extremamente importante para o perfil social e demográfico e econômico dessa população. O quão a gente está entendendo que o ensino pode participar e como esse ensino vai participar desse dia a dia do SUS, né? Existe ainda essa distância e essa dificuldade nessa liga, né, entre ensino e serviço. E existe também a distância da pesquisa com o serviço, né? A gente já sabe de um mundo de coisa, das evidências científicas, mas elas não estão lá em determinados espaços, né? Por que elas não estão lá ainda, né? Quais são as barreiras, né, da realidade desses serviços? Por que as coisas não estão acontecendo respondendo pelas evidências em saúde já sabidas mundialmente, né? Então, concepção de atenção primária à saúde não é uma ideia Brasil, é uma ideia do mundo, né? Como eu coloquei, sistemas efetivos são sistemas que são organizados em rede e que possuem esses lugares, esses espaços acontecendo de maneira extremamente forte, articulado com os outros pontos de atenção à saúde desse território. Certo, eu consegui falar em 30 minutos, algo que é extremamente difícil para mim, né? Eu com certeza precisaria de várias outras aulas. A gente sabe que o Instagram ele vai concluir durante uma hora, então a gente tem um tempo aí, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês fiquem à vontade, tá bom? Enquanto isso, eu vou colocar alguns outros pontos que eu acho que vale a pena serem lembrados. Para se considerar um sistema complexo como o nosso, entender e ter a concepção real de que é importante acessarmos saúde, de que é importante entendermos o porquê de saúde ser direito, a gente vai precisar passar por um entendimento que tem correlação com o processo histórico de implementação desse sistema. Para entender a implantação do SUS, a gente passa e deve passar desde o período Brasil Colônia. E aí a gente vai entender diferentes concepções de saúde que passam por esse lugar, por esse momento de historicidade, né, de um determinado território. Então, saúde, ela já teve a concepção de que ela era resolvida, na verdade, a doença era resolvida única e exclusivamente no hospital, né, ali na dependência das santas casas, e uma parcela mínima da população acessava pagando por determinados profissionais, né, e a grande maioria cuidando da saúde ali no dia a dia, fazendo uso das plantas medicinais, enfim, algo que foi inclusive incorporado pelo próprio SUS, né? A gente não desconstrói esses saberes tradicionais. Muito pelo contrário, ele incorpora, ele entende, e Pindamonhangaba está aí para nos colocar como exemplo, né? Como é uma prática que pode acontecer e deve acontecer.
né, a incorporação e entendimento dessas práticas mais tradicionais, complementando os saberes. Depois a gente fala de um movimento, de um momento de industrialização do país, então de um grande grupo, né, de pessoas que cresce e aí entra na agenda de negociação então entre empregado e empregador esse conceito, essa concepção então de saúde, mas de novo restrita ao hospital, na dependência de tecnologias duras, né, como exames, como medicamentos, enfim. E aí, por trás disso, sempre um movimento importante de pessoas, da própria população, de pesquisadores, de trabalhadores, entendendo que não era assim que se fazia a saúde. Que se fazia saúde entendendo de verdade a realidade de vida das pessoas, entendendo quem somos nós, quais são os brasileiros, que condições de vida as pessoas aqui estão, de que maneira esses serviços podem estar organizados para todos os brasileiros. Então é outra coisa que passa também pelo ideário, né? De que SUS é um serviço para pobre. Não, o SUS é um serviço eu estou falando serviço, não é serviço, é sistema. Perdão, gente. Que é para um determinado grupo. 80% não é um determinado grupo, é a grande maioria. E todos nós estamos dentro desse sistema, né? Então, para eu ir no supermercado mais tarde, é claro que eu não vou, por favor. Dani? Pode falar. Não, amiga, desculpa, apertei sem querer. Mas, eu achei que você queria fazer uma pergunta. Não, amiga, tô super atenta aqui, tô prestando bastante atenção. Tudo bem. Beijo. Tchau. Tchau. Eu achei que era alguém querendo debater SUS, mas não era. Pessoal, eu acho que falar mais que isso vai ficar também extremamente cansativo. Eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor para vocês. Me coloco à disposição. Meu e-mail é aline.linoenf@gmail.com. E qualquer informação que vocês estejam precisando acerca do SUS, vocês, por favor, podem contar comigo, tá bom? Então, novamente, sou a professora Aline, enfermeira, mestra em saúde coletiva, lá no Departamento de Medicina da Unital. Foi um prazer conversar com vocês e espero ter outras oportunidades, tá bom? Um abraço.